Juízes 6. Um anjo chama Gideão para libertar Israel. O capítulo 6 de Juízes nos leva a um período turbulento na história de Israel. Após a morte de Josué, o povo se desviou de Deus e mergulhou na idolatria, adorando deuses como Baal e Azerá. Como consequência, Deus os entregou nas mãos de seus inimigos, como os midianitas, amalequitas e os filhos do Oriente, que os oprimiram por 7 longos anos. A cada ano, a situação se tornava mais precária, levando o povo à pobreza e à fome. Em seu desespero, os israelitas se escondiam em cavernas e em outros lugares seguros nas montanhas. A cada ataque, os midianitas levavam tudo que os israelitas tinham, deixando-os sem recursos para sobreviver. A opressão midianita, versículos 1 ao 6. A narrativa inicia com uma descrição vívida da opressão sofrida por Israel. Os midianitas, juntamente com outros povos do Oriente, como amalequitas e os filhos do Oriente, invadiam suas terras como gafanhotos, devastando suas plantações, roubando seus rebanhos e queimando suas colheitas. A cada ano, a situação se tornava mais precária, levando o povo à pobreza e à fome. Os midianitas eram nômades habilidosos em guerra, com cavalaria e camelôs, o que os tornava um inimigo formidável. As invasões eram frequentes e devastadoras, deixando os israelitas sem recursos para sobreviver. O medo e a insegurança eram constantes, levando o povo a se esconder em cavernas e lugares fortificados. A fome era generalizada, pois os midianitas roubavam tudo que os israelitas plantavam e criavam. O clamor do povo e a resposta de Deus. Versículo 7. Diante da opressão crescente, os israelitas clamaram ao Senhor por socorro. Em resposta ao clamor do povo, Deus envia um profeta para lembrá-los de suas libertações passadas, como a saída do Egito, e repreendê-los por sua idolatria. O profeta anuncia que Deus levantará um libertador para livrá-los da opressão midianita. Deus envia um profeta, demonstrando sua misericórdia e compaixão pelo povo. O profeta lembra o povo de suas libertações passadas, para que tenham fé em Deus e em sua capacidade de salvá-los novamente. O profeta anuncia a promessa de um libertador, dando esperança ao povo. O chamado de Gideão, versículos 8 ao 12. Enquanto isso, Gideão, filho de Joás, da tribo de Manassés, estava malhando trigo em um lagar, buscando esconder o pouco que restava da colheita dos invasores. Um anjo do Senhor aparece a ele e o saúda como homem valente. Gideão, inicialmente, se mostra hesitante e questiona como alguém tão insignificante como ele, o filho mais novo de uma família pobre, poderia salvar Israel. Gideão estava malhando trigo em um lagar, demonstrando sua humildade e trabalho duro. O anjo do Senhor o saúda como homem valente, revelando o potencial que Deus vê em Gideão. Gideão se mostra hesitante e questiona sua capacidade, demonstrando sua fé e dependência de Deus. O sinal do velo, versículo 13 ao 24. Para confirmar seu chamado, Deus pede a Gideão que apresente uma oferta no altar de Baal, que havia sido erguido por seu pai. Gideão, temendo a reação de seu pai e dos homens da cidade, obedece durante a noite. No dia seguinte, ele derruba o altar de Baal e constrói um altar ao Senhor no mesmo lugar, oferecendo um sacrifício. Velo se refere a um pedaço de lã de carneiro usado por Gideão como um sinal da vontade de Deus. Gideão pede um sinal para confirmar o chamado de Deus, demonstrando sua fé e desejo de seguir a vontade divina. Deus pede que ele apresente uma oferta no altar de Baal, testando sua obediência e fé. Gideão derruba o altar de Baal e constrói um altar ao Senhor, demonstrando sua coragem e compromisso com Deus. A confirmação do chamado, versículos 25 ao 32. Naquela mesma noite, Deus instrui Gideão a reunir um exército para enfrentar os midianitas. Ele pede que Gideão purifique o acampamento israelita, removendo todos os que adoram outros deuses, aqueles que demonstram covardia e aqueles que se ajoelharam para beber água como os animais. Deus pede um exército purificado, simbolizando que a vitória vem de Deus e não pela força humana. A remoção dos idólatras e covardes demonstra a importância da fé e coragem na luta contra o inimigo. O teste da água revela aqueles que confiam em si mesmos e na força física, em vez de confiar em Deus. Gideão reduz o exército de 32.000 homens para 300. Inicialmente, o exército tem 32.000 homens, mas Deus instrui Gideão a reduzi-lo para 300.
Isso simboliza que a vitória não depende da quantidade, mas da fé e confiança em Deus. Um exército menor também facilita a manobra e a surpresa contra os midianitas. 2 sinais miraculosos. Deus fornece a Gideão 2 sinais miraculosos para confirmar seu chamado e sua vitória. No primeiro sinal, o orvalho cai somente sobre o velo colocado como prova, enquanto a terra ao redor permanece seca. No segundo sinal, o orvalho cai sobre toda a terra, mas somente o velo escolhido por Gideão permanece seco. Esses sinais reforçam a fé de Gideão e inspiram o restante do exército. A derrota dos midianitas, versículos 33 ao 40. Com apenas 300 homens, Gideão ataca o acampamento midianita durante a noite. Deus semeia a confusão entre os inimigos, fazendo com que se voltassem uns contra os outros. Aterrorizados, fogem em desordem, deixando Israel livre da opressão. Gideão usa táticas de surpresa e emboscada, aproveitando a escuridão da noite. Deus usa sons de trombetas e gritos falsos para confundir os midianitas, fazendo com que lutem entre si. A vitória é completa e impressionante, mostrando a eficácia da estratégia de Gideão e o poder de Deus. O capítulo 6 de Juízes nos apresenta a história de Gideão, um homem simples e humilde que foi escolhido por Deus para libertar Israel da opressão midianita. Sua fé, coragem e obediência o tornaram um instrumento da vontade divina. Como a história de Gideão nos ensina sobre a importância da fé e da confiança em Deus. Em que situações da vida podemos nos sentir fracos e incapazes, mas Deus nos chama para fazer algo grande? Como podemos superar a dúvida e o medo para obedecer a Deus e cumprir o seu propósito? O nome Gideão significa cortador ou destruidor. A expressão "o Senhor estava com ele" aparece várias vezes no texto, enfatizando a importância da presença de Deus na vida de Gideão. A história de Gideão foi uma inspiração para muitos líderes ao longo da história, incluindo Joana d'Arc.